Boa noite, paz do Senhor, amém? Amém. Louvado seja Deus, porque nós estamos em sua presença. E eu estou muito alegre por tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, nas nossas vidas como igreja. E temos visto o cumprimento das palavras que foram liberadas sobre nós. E o tema da ministração de hoje é testemunho. É o chamado de Deus para nós testemunhar. Aleluia. E o versículo que nós vamos ler está em Atos 1:8, que diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor, porque esse momento foi separado por Ti, para que estivéssemos na Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, contempla agora cada coração, cada mente, Senhor, tudo aquilo que os Teus filhos apresentam diante de Ti. Fala conosco, Senhor, ministra as nossas vidas. Nós Te louvamos porque o Senhor tem liberado a Tua palavra. E nós, como igreja viva, temos vivido, Senhor, o cumprimento dessa palavra. E é por isso que o nosso coração se alegra, Senhor. Porque vemos a Tua mão sobre nós. Vemos a Tua condução sobre nós. Senhor, que essa palavra possa realmente alcançar aqueles que necessitam, Senhor. Que ela produza os frutos e que possamos ver mesmo a colheita de tudo aquilo que o Senhor tem para a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra veio ao meu coração de duas formas. Algumas semanas atrás, não lembro, semana passada ou retrasada, eu sempre vou trabalhar e aí eu coloco uma ministração ou entro lá, coloco o louvor e eu fui ouvindo. Então, eu estava ouvindo uma ministração e um pastor, ele deu o testemunho de outro pastor, de uma região lá do sul para a região nordeste. E eu estava ouvindo aquela palavra entrando no meu coração e de repente ele começou a falar de dar o testemunho de um pastor de uma igreja lá do Nordeste, que um dia um membro da igreja faleceu. E aí eles foram lá no velório, acompanhar a família e tudo. Só que bem do outro lado da rua faleceu uma pessoa de outra igreja. Só que estava chegando a hora do sepultamento e aí não veio ninguém para trazer uma palavra. E aí alguém daquela família estava lá sofrendo, foi lá, falou: pastor, nós estamos vendo que o senhor está aqui trazendo uma palavra. O senhor não quer ir lá encomendar o corpo? Ele falou assim: encomendar o corpo? Por que eu vou encomendar o corpo? Mas ele orou, falou: Senhor, fala comigo agora. O Espírito Santo deu a palavra e ele foi lá, trouxe uma palavra para aquela família. E aí depois ele foi embora. O enterro aconteceu. E ele falou que 8 dias depois, 7 dias depois, quando ele chegou à igreja, estava lá toda aquela família reunida. Ele falou: Senhor Jesus, agora eles vão querer que eu faça a oração do 7º dia. E aí ele foi lá, se aproximou, foi conversar com a família. E eles falaram assim: pastor, aquela palavra que o Senhor trouxe naquele dia falou tanto conosco que hoje nós estamos aqui para entregar a nossa vida para esse Deus do qual o Senhor falou. E, queridos, naquele momento estava no ônibus lotado. E eu comecei a refletir sobre a minha vida. Eu falei: Senhor, o que eu estou fazendo para ganhar uma vida para o Senhor? Olha o testemunho desse pastor. Olha a unção que estava sobre a vida dele. Olha o ouvido tão atento que ele estava ao Espírito Santo de Deus. Porque ele poderia ter dito: não encomenda o corpo. Não, vá lá pedir para alguém da sua igreja, né? Mas ele ouviu aquela voz. E foi tão tremendo que toda aquela família pôde ali se consagrar ao Senhor. Amém. E eu ouvindo ali, e eu comecei a chorar. Mas eu não chorei. Eu chorei, gente.
Eu tava tão tocada, que eu tremia. Eu falei, alguém vai perguntar se eu tô passando mal. E eu, chorando diante de Deus, falei, Senhor, eu quero essa unção pra minha vida. Senhor, torne meus ouvidos atentos, me mostra, Senhor, me mostra as oportunidades. Porque muitas vezes nós perdemos a oportunidade de testemunhar, de falar para aquele que estava necessitando daquela família. O Senhor tinha o propósito de salvar toda aquela família. E se aquele homem tivesse dito não, com certeza aquelas vidas estariam ainda por aí. Como um dia nós estávamos por aí, mas nós ouvimos um testemunho, ouvimos uma palavra, e é por isso que nós estamos aqui hoje. E eu quero dar um pequeno testemunho. Já falei até para alguns. Estava eu, cansada, porque nós estamos na semana de adaptação, então as crianças, a Débora conhece, é uma semana muito cansativa. Aí eu cheguei na minha casa ontem, eu falei, bom, não recebi nenhuma mensagem do pastor Júlio, glória a Deus, amanhã eu vou ouvir o pastor Paulinho. Louvado seja Deus, palavra de poder, Senhor, me reveste de força, porque amanhã eu quero receber a palavra. E fui dormir. Acordei 1h15 da manhã. Aí dei uma volta, falei, vou dormir. E aí o sono não veio, falei, vou olhar o celular. Tava lá a mensagem do pastor Júlio, e alguma coisa, quase outra. Aí eu falei, eu não vou responder agora porque tá dormindo, lógico. Mas eu vou preparar a palavra. E amanhã de manhã eu respondo para ele, sim, pastor, eu tenho uma palavra. Glória a Deus, está aqui. E posso falar para vocês, eu não estou cansada, eu não estou com sono, porque durante o dia a gente pensa tanto, a gente ora tanto, a gente busca tanto de Deus, que a gente não fica cansado. É diferente de você, por exemplo, acontece comigo, eu levanto às 4 e meu sono acaba às 3, e por essa 1 hora eu fico cansada o dia inteiro. E hoje não foram só 1 hora, foram algumas horas, umas 3 horas antes do meu horário de acordar. E eu falei, Senhor, eu vou falar disso. Por quê? Estamos lendo Atos, o livro de Atos, a nossa leitura bíblica, e testemunho maior do que tem lá, de todos os apóstolos, da igreja primitiva. E cada vez que a gente lê, e a gente fala, Senhor, é o mesmo Deus que está agindo hoje. E eu quero isso para mim também. Eu quero ter, Senhor, porque o Espírito é o mesmo. E nós, como igreja, precisamos dar bom testemunho, porque nós levamos o Evangelho, nós levamos a pessoa de Jesus. E o nosso testemunho, ele precisa ser por atitudes, por palavra. Né? Muitas vezes, o testemunho vem quando nós nem falamos nada. Pelo nosso comportamento, pela nossa maneira de ser, as pessoas chegam, se aproximam e falam, você é serva de Deus, tem algo diferente em você. Eu sabia que você era servo de Deus, porque eu sabia que você tinha algo diferente de outras pessoas. E nós sabemos que esse algo diferente é quê? O Espírito Santo de Deus, que faz toda a diferença na nossa maneira de ser, de agir, porque nós ouvimos a sua palavra. E essa palavra nos transforma. Posso dar mais um testemunho? Amém? Há 4 anos atrás, aconteceu uma situação na minha vida e o diabo falou, ó, mais uma vez é o fim. Porque inúmeras vezes comigo aconteceu, o diabo falava assim, ó, não vai chegar aonde você está querendo. Não vai ter essa porta para você. Acabou, eu não vou permitir. E literalmente veio um demônio e falou, nós sempre roubamos você. Começou a mostrar a cena da minha vida. Olha esse momento, nós levamos. Olha esse momento, nós levamos. Chegou 2019, Deus foi me preparando. Mês de outubro aconteceu, o diabo deu risada e falou, mais uma vez nós conseguimos. E o que eu fiz? Eu falei, não vai conseguir não. Porque mesmo quebrada, juntando meus pedaços, eu vou estar firme no Senhor. Você está levando, mas eu conheço um Deus que pode me dar muito mais. E eu estava tentando acreditar em tudo isso que eu falava. Eu falei, eu quero para mim. Mas uma pessoa olhou para mim e viu algo que eu não estava vendo. E aí me incentivou e falou assim, sabe,
eu vejo muita inteligência em você. Por que você não volta a estudar? Volta a estudar, porque Deus tem algo melhor para você. E aí, veio, 2019, eu entrei lá na escola, eu não sabia, eu tinha muita vergonha. Confesso para vocês que quando eu ia fazer uma entrevista, eu fiz muitas, porque eu fiquei 5 anos sem trabalhar, fazendo muita entrevista. Mas eu chegava ali naquele momento, o recrutador chamava e falava, vem aqui, fulano, e eu estava ali no meio. E ele falou assim, olha, você fala bonitinho, você tem uma boa dicção, só que você só tem ensino médio. E aquela galera ali, tem graduação, não sei o que lá, pós-graduação, MBA, então eu sinto muito. A oportunidade, a empresa vai escolher essa pessoa. E eu saía tão frustrada, sofrendo. E até então eu não sabia que faculdade eu poderia fazer, né? E aí, essa mesma pessoa, usada por Deus, falou, vai lá, faz um vestibular, se matricula, eu vou te ajudar. Eu falei, Senhor, eu não vou perder essa oportunidade. Fui lá na fé, fiz a minha matrícula, minha inscrição, dei a aprovação, me matriculei. E aí, outra bênção. A minha filha começou a trabalhar numa multinacional, falou, mamãe, quem vai pagar a sua faculdade? Sim, geralmente é os pais que pagam a faculdade dos filhos, né? Eu cheguei, ela falou, mãe, você vai até essa pessoa, você vai agradecer por essa oportunidade. Mas ela pode abençoar outra vida, porque eu faço questão de pagar essa faculdade. E ela pagou os 3 anos. E, gente, eu estudei mesmo, de verdade, porque alguém estava acreditando, mais uma pessoa estava acreditando em mim. E eu me esforcei, de verdade. Continuei trabalhando. E aí eu falei, Senhor, o dia que o Senhor tiver, amém. Eu sei que vai ser do Senhor. Se o Senhor não tiver, amém. Não é que eu sou junto. Se o Senhor falar não. E aí, no ano passado, eu participei de um processo seletivo e não era a minha vez. Aí, esse ano, aconteceram muitas coisas, eu tive um sonho. E aí, na escola que eu trabalho, aconteceram muitas mudanças, muitas transformações. E nós recebemos a palavra que tudo vai mudar. Ano de transformação. Só que eu falei, Senhor, amém. Vai acontecer hoje, amanhã, no ano que vem, amém. E aí, sexta-feira eu cheguei na escola de manhã e começou as minhas colegas de trabalho, parabéns, parabéns. Eu falei, o que vocês estão falando, meu? E todo mundo me dando os parabéns, me abraçando. Eu falei, não tô entendendo nada, minha diretora não me chamou, não me falou nada. E aí, 2h30 da tarde, ela, vem aqui, Tetê. Eu falei, segura na mão de Deus e vai. Só que ela me levou e falou, tá aqui sua sala de aula, a partir de hoje você é a professora. Eu falei, Senhor, eu só tenho que te louvar. Porque se hoje é o tempo de eu viver o meu milagre, e como igreja, qual foi a palavra que nós recebemos? Que seria o ano de mudança, de transformação, né? O ano da justiça do Senhor. Aleluia. E eu falei, diabo, tá vendo? Dessa vez você não levou. Dessa vez você não levou. E você não vai levar, porque quem me deu foi o Senhor, né? Quem me deu foi o Senhor. E eu creio, irmãos, que eu posso perguntar, quem aí quer dar um testemunho de 2024? Porque alguém quer? Pode falar. Eu sei que muitos, porque quantos testemunhos nós já ouvimos nesses últimos dias? E Deus tem muito mais. E o que nós precisamos é acreditar na palavra que foi liberada. Foi liberada uma palavra. Nós temos sido ministrados. E a transformação do Senhor vai acontecer. A palavra de Deus não volta vazia. Aleluia. E voltando lá para Atos. A gente lê e começa a refletir, né, sobre o testemunho de tantos. E aí a gente começa a lembrar o testemunho que vem desde lá, de Gênesis, e vai até Apocalipse. E quantos testemunhos falam conosco de uma maneira muito especial. Para mim, o testemunho que me toca muito é da Sunami. Porque ela tinha tudo. Ela não precisava de nada. Ela só não podia ter filho. Só que ela não falou da necessidade dela. Ela se preocupou tão somente de servir a Deus. Ela teve o filho morreu. Deus ressuscitou. Ela tinha tudo, ela perdeu tudo. E um dia,
alguém foi lá e deu testemunho. Por acaso ela estava ali. E o rei perguntou, quem é essa mulher? Restitui para ela tudo. Ele falou, tá aqui a mulher, tá aqui o filho, restitui tudo. Deus tem, Deus faz. Só precisa de um posicionamento. Quando nós olhamos o testemunho de Paulo, de perseguidor para perseguir, de alguém que não aceitava, teve um encontro com Jesus e mudou tudo. E se alguma coisa não está acontecendo, parece que tem algo errado, né? Quantas vezes eu estive na igreja, eu me perguntava, Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Por que está acontecendo na vida de tantas pessoas e não está acontecendo comigo? Eu não entendia que não era meu tempo. Eu só queria que acontecesse. Não, tem que ser hoje, campanha de jejum, é oração, é isso e aquilo, e pede para o pastor orar. O tempo de Deus é perfeito. O fruto é colhido no tempo certo. Não adianta. Eu fiquei um pouco triste porque minha vez não foi o ano passado. Mas como eu me alegro hoje, porque foi o tempo que Deus separou, que Deus escolheu. E eu falo para vocês, eu tenho um orgulho muito grande da minha filha, mas eu posso dizer que ela também está muito orgulhosa de mim. Né? E eu falo assim, Senhor, eu quero realmente ter um exemplo dentro da minha casa. Porque eu não sei o que eles vão passar, mas eu quero que eles olhem e falem, a mamãe passou. Ela viveu, ela venceu. Então, se aconteceu com ela, eu também estou debaixo dessa promessa. Também vou viver. E eu creio que cada um de nós também. Olhamos para a nossa vida e desejamos, abençoamos, oramos, cobrimos de oração. Sabemos que o Senhor vai fazer da melhor maneira, da maneira mais linda. E nós não devemos desanimar, mas acreditar, nos firmar cada dia mais. Eu vou falar só mais testemunho. Nessa época, em 2019, aconteceu a situação num dia e eu fiquei sofrendo demais, preciso de alguém para falar. Aí eu fui à casa da minha irmã chorar no ombro dela. E ela realmente chorou muito comigo, abraçada comigo. Ela falou assim, Tê, não fica triste não, porque com a minha amiga aconteceu isso. E ela conseguiu, depois de toda essa situação, conseguiu fazer a faculdade dela, comprou o apartamento dela, comprou um carro e tá vivendo a vida dela. E eu falei, Senhor, quero isso pra mim. E eu, meu filho, quero isso pra mim. E um ano depois, estava com a chave do meu apartamento. Amém. Né? Um ano depois, estou vivendo o milagre de ter feito a minha licenciatura. Glória a Deus. Então, eu desejei, eu acreditei. E eu fiquei com aquilo. Senhor, aconteceu na vida daquela pessoa. E eu sei que vai acontecer na minha. Né? E Deus, cada dia mais, tem nos sustentado, tem nos alimentado, tem nos direcionado. E esse é o prazer do Senhor. A nossa alegria, a nossa força. Se de repente você está olhando aí e não vê uma saída, não vê uma solução, crê, porque a palavra foi liberada. O seu milagre vai acontecer. Nós sabemos se é agora, nesse mês, no mês que vem, em dezembro, no último minuto. Se Deus tem, Ele tem. O que precisa é de um posicionamento. Porque para que aconteça o milagre, precisa haver um posicionamento. Precisa haver uma entrega, né? Porque Deus não vai dar de graça assim, tipo, ó, tô sua bênção, já pode ir embora, pode curtir sua vida, vai lá, semana do carnaval, vamos aí, hoje dá pra ver, o pessoal tá tudo lá no Nordeste. É tempo de estar na presença do Senhor. Se Deus está fazendo, é para que você possa ter cada dia mais um posicionamento, porque Ele quer que outras vidas sejam alcançadas pelo seu testemunho. Amém. Quando você fala daquilo que Deus fez na sua vida, pode ter certeza que ali uma pessoa vai pensar como eu. Senhor, eu quero isso para minha vida. E de repente a pessoa vai perguntar, e o que eu faço para isso acontecer na minha vida? O que nós vamos falar? Levar a palavra, levar a salvação. Porque o maior testemunho nosso é a nossa salvação. Nós não fazemos parte. E Deus nos trouxe,
né? Cada um aqui de um lugar diferente, de uma família diferente, de uma região diferente. E o mesmo Espírito foi nos conduzindo e nós somos uma igreja. Uma igreja que tem se posicionado, uma igreja que tem buscado e uma igreja que tem vivido aquilo que tem sido anunciado. E o nosso prazer, a nossa alegria é estar cada dia mais nessa presença. Eu anotei aqui, né, algumas... Qual é o poder do testemunho? É proporcionar uma visão correta, motivação e um firme alicerce sobre o qual se edifica uma vida cheia de propósito e crescimento espiritual. É uma fonte constante de confiança, um companheiro verdadeiro e fiel nos bons e nos maus momentos. O testemunho nos proporciona um motivo para ter esperança e alegria. Quantos testemunhos de livramento? Quantos testemunhos de cura? Quantos testemunhos de libertação? E muito mais o Senhor tem. Que nós precisamos é tão somente desejar, acreditar. Porque quando nós não acreditamos, não vai acontecer. Ah, foi liberado, o sol nasce para todos. Tudo vai mudar, ainda escreveu no céu, Senhor, né? O anjo do Senhor escreveu, tudo vai mudar. O que nós precisamos tão somente é crer. E como nós devemos testemunhar? Em primeiro lugar, com a verdade. É não ficar aumentando coisas. É falar exatamente aquilo que Deus fez, de maneira simples. Ah, mas eu não tenho palavras, é tão eloquente. Para falar de Jesus, eu tenho que... Eu até esqueci como que é o nome do curso de teologia. Não fiz nenhum curso de teologia para falar de Jesus. Mas quando o Espírito Santo de Deus nos inspira, se Ele te mandar falar com o vereador, com o presidente, com o deputado, vai. Porque Deus tem obra para fazer naquela vida. Provérbios 19:9 diz: a falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. E nós não queremos perecer. Por isso nós damos bons testemunhos. Falamos a verdade, aquilo que realmente é o nosso Deus que faz. Não foi homens, foi Deus. É Deus que faz em nossa vida. Em segundo lugar, nós devemos testemunhar sobre a orientação do Espírito Santo. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins do mundo. Se hoje nós estamos aqui como igreja, é porque houve alguém lá atrás que recebeu diretamente Jesus, que acreditou, que desejou a descida do Espírito Santo, que desejou essa inspiração. E é por isso que nós estamos aqui hoje, como igreja, testemunhando daquilo que Ele faz. Nós devemos testemunhar sem cessar. Atos 4:20 diz: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Amém? Aquilo que o Senhor tem falado conosco. Vamos acreditar, vamos viver e vamos testemunhar. Em quarto lugar, sem medo e sem vergonha. 2 Timóteo 1:7-8 diz: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Amém? O conselho que o apóstolo Paulo deu a Timóteo.
Nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, que é fonte de salvação, né? Vou para a igreja, mas tem os amigos da empresa, tem alguns familiares. Eu não vou falar que eu sou evangélico, de repente vou até me misturar e fazer as coisas que eles fazem. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos nos envergonhar, mas ter essa posição firme de servo de Deus. Quem chamou foi o Senhor, quem inspirou foi o Senhor, quem salvou foi o Senhor, quem está realizando na nossa vida é o Senhor. Amém? E nós devemos sempre estar preparados. Olha o testemunho do pastor que eu citei no começo. Se ele não tivesse preparado para ouvir a voz do Espírito Santo. 1 Pedro 3,15 diz: pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Amém? Seja um testemunho vivo. Eu vou abrir aqui, tá? Vou colocar para o Atos 18, do 4 a 10. E a todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando ele, sacudiu as vestes e disse-lhe: o vosso sangue seja a vossa cabeça, eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tício, justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Nós precisamos, assim como Paulo, ter testemunho em meio a toda e qualquer situação. Testemunho vivo daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus vai fazer. Tendo mesmo essa fé que o nosso Deus pode todas as coisas, curar, transformar. É saber que ali chegou alguém: olha, eu estou enfermo, ora. Você orar e saber que é o Espírito Santo que vai curar, que vai libertar, que vai transformar aquela vida, que vai levar a salvação. Viva o Evangelho. Tiago 1:22 diz: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Praticantes. Pela fé, nós cremos, nós recebemos a direção. O Senhor tem pedido um posicionamento e nós nos colocamos diante do Senhor. Um jejum de 40 dias. Glória a Deus, né? Os dias vão passando, eu não sei vocês, mas quando termina o jejum, eu ainda quero continuar jejuando. E glória a Deus que nós vamos continuar jejuando, né, pastor? Vamos continuar jejuando porque Deus já deu uma direção. Tenha uma vida de oração e obediência. Atos 5:32. Nós somos testemunhas desses fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Obedecendo, nós vamos viver aquilo que o Senhor tem. Não se envergonhe da sua fé. Romanos 1:16 e 17 diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Não aconteceu? Vai acontecer. Eu creio. Não volta vazia. Vai se cumprir na minha vida. Aconteceu na vida do pastor Gil? Vai acontecer na minha vida. Eu também estou mortado, Senhor. Aconteceu na vida do pastor Júnior? Quando eles dão um testemunho tão emocionado,
A gente se emociona também. Quantas vezes o pastor Júlio faz chorar, né? Porque eu não sei vocês, mas toda vez que eu via ele chorando, eu falava, meu Deus, como esse homem te ama. Como Deus transformou a vida dele de tal maneira que quando ele vai falar as palavras, ele fala em lágrimas. E a igreja é edificada, a igreja é transformada, porque se eu estou aqui hoje ministrando, é porque um dia eu ouvi a voz do chamado, um dia nós ouvimos a voz, nós nos posicionamos e Deus, Ele faz. Seja um testemunho e esteja testemunhando sempre daquilo que o Senhor fez. Testemunho da sua vida, como Deus te salvou, como Deus te resgatou, como Deus te transformou, como Deus tem feito todos os dias na sua vida. Pode ter certeza que através do seu testemunho, muitas e muitas vidas serão alcançadas. A igreja primitiva um dia plantou, debaixo de perseguição, de açoite, de prisão, de morte, mas a igreja está aqui, viva, de pé, alcançando cada dia mais e mais. Quando nós nos posicionamos, e se Deus está pedindo para nós testemunhos daquilo que eu tenho feito, é porque muitas vidas precisam estar aqui, para que possam testemunhar para outras vidas, e assim nós possamos viver como Deus deseja. Amém? Curva sua cabeça. Apresente-se diante do Senhor. Desarma teu coração agora. Fala para Ele, Senhor, me ajuda a ser uma testemunha. Me ajuda, Senhor, a ganhar vidas para Ti. Senhor, quando o pecador se arrepende, é uma festa no céu. E eu quero, Senhor, proporcionar essa festa. Eu quero, Senhor, levar a salvação. Eu quero, Senhor, levar a transformação. Eu quero levar a cura. Por isso, Senhor, contempla agora as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, vem nos ungir com a tua unção, vem nos ensinar a estar posicionados, vem nos ensinar a testemunhar daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós queremos ser, meu Deus, esse instrumento de salvação, para que vidas sejam alcançadas. Muitas vezes, Senhor, são aqueles da nossa própria família, que por vezes parece tão difícil. Nós temos orado, nós temos clamado, e sabemos, meu Deus, que também é pela nossa maneira de ser e agir, que nós vamos, Senhor, alcançar essa vida para Ti. Por isso, Senhor, vem nos capacitar, porque por nós mesmos não somos capazes de nada, mas pela Tua presença em nossas vidas, nós podemos todas as coisas. Por isso, Senhor, usa-nos como Teu instrumento para testemunhar de Jesus Cristo e trazer salvação, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.